Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Isaías 53, verso 6, e esse verso foi escolhido pela Maria Helena, de Araxá, Minas Gerais. Um grande abraço para você, minha querida irmã. Nós temos aqui também alguém de Rondonópolis, Mato Grosso, a Maria da Guia Lima. Já mande um abraço para o meu esposo, Antônio Passos, está aí dado um abraço. A Sandra Barreto, lá de Manaus, inclusive ela pede orações por Tiago, né? Vamos orar por Tiago. E a Graça Barbosa, de Minas Gerais também, de Ubá. Quem quer saber meu nome? Meu nome é Ronaldo de Oliveira, tá bom? Sou pastor aqui da comunidade adventista do Morumbi, em São Paulo, e a gente faz o programa Reavivado. Sei que às vezes não aparece o nome, né, na hora que ela olhou, então é Ronaldo, muito prazer, tá bom, Graça? Beleza. Aqui estão os nossos queridos do YouTube. Nós temos lá mais de 1,25 milhão de seguidores, não é? De inscritos no canal Reavivados por Sua Palavra NT. Muito forte o movimento ali, muito forte. Temos milhares de pessoas que assistem todos os dias, não é? Nos horários mais diversos. Então queremos mandar um abraço para você. Você que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, dê o seu like. Isso é importante para a gente também. Agradecemos a você que está conosco, né, no NT Play, ali tem outros conteúdos inclusive, e a você que nos acompanha todos os dias às 6 da manhã. Alguém disse ontem, disse assim, eu gosto de estar às 6 da manhã, é lá, às 6 da manhã, é a irmã Alice que nos ajuda muito na ação solidária, que é uma pessoa muito querida, faz marmitas com a sua família toda para entregar aí para os moradores em estado de rua. Um grande abraço para você, viu, Alice? Continue sendo assim essa pessoa fiel e comprometida também. E nós temos um imenso prazer ter você conosco para estudarmos um capítulo a cada dia. Esse é o nosso propósito aqui do Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo por dia. Já é a segunda vez que a Igreja Adventista faz esse processo. É muito gostoso, muito bom, e dentro de pouco tempo nós já vamos estar fazendo um ciclo todinho na Bíblia. Comecei em Lucas, não é? 22, e já estamos pertinho. Já estamos hoje aqui no capítulo 13 de Mateus. Olha aí, Novo Testamento para você, beleza? Então vamos lá. Nós vamos dar já uma olhada no 13, tem tanta coisa para falar que a gente já não faz mais aquele repeteco que fazia do capítulo anterior, né? A gente vai direto no 13, a gente sabe que nós estamos dividindo o livro que é tão bem estruturado pelo Espírito Santo e na pena de Mateus, Levi Mateus também. Nós vamos agora entrar nas parábolas do reino, num lugar muito gostoso, né? E aqui está intitulado, conforme aí uns comentários que eu andei tirando, Os Segredos do Rei. Os Segredos do Rei, que vão através de parábolas. Então nós vamos inverter um pouquinho a ordem. Lá na frente ele diz assim, por que ele fala em parábolas? As parábolas são muito interessantes. Nem todos os itens da parábola você pode fazer uma aplicação, não é? Então, mas aqui são parábolas do reino. São parábolas do reino e são lindas parábolas. A primeira parte desse capítulo fala sobre o começo do reino. É uma parábola linda das sementes sendo lançadas nos 4 tipos de terrenos, né? Então, o começo do reino. Então, eis que o semeador saiu a semear. Então, a semente, né? O reino começa com a palavra que é semeada. E depois, vamos ver em detalhes aqui um pouquinho mais, mas depois tem a oposição ao reino, ele usa parábolas também. Para começar o reino, ele usa uma parábola, muito importante, para que possamos, ou que pudéssemos naquela época, né, desde aquela época, entender o significado do reino. Como é que funcionaria tudo isso? Aí Cristo fala sobre a oposição ao reino, usando as parábolas também.
Depois, isso no verso 24 em diante. A partir do 44, então ele fala sobre os resultados do reino. Então, começo do reino, a oposição ao reino e os resultados do reino. Depois do intervalo, a gente volta para começarmos a analisar esse lindo capítulo. Então nós vamos estar aqui, já estamos no capítulo 13, e os segredos do rei. Ele fala através de parábolas. As parábolas eram usadas, segundo o próprio Cristo, para que os que não entendessem, entendessem, e os que entendessem, não entendessem. O que significa isto? As pessoas simples poderiam entender, porque eram coisas da natureza, semente, semeador, joio, pérola, tesouro, eram coisas assim que as pessoas sabiam o que significava. Mas então, como quem sabia não vai entender? Está falando justamente daqueles que tinham esse sistema teológico, vamos dizer assim, até de crenças, né? Nos dias de Jesus, os que representavam os fariseus, os escribas, que tinham assim saído do prumo, saído do rumo que Deus tinha estabelecido. É muito fácil sair do rumo, viu? É só a gente ler pouca escritura, ou poucas vezes a escritura, ler muito pouco a escritura e começar a dizer, bom, isso é assim, isso é assado e tal. O contato com a palavra de Deus nos ajuda a sabermos quem é Deus, né? Nessa relação humana de salvação. Então isso é muito importante. Deixa eu tirar o som aqui, pronto, já, pronto. Agora a gente pode seguir em frente. Bom, vamos lá, o começo do reino. Como é que começa tudo isso? Né? Diz assim, bom, entrou num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Mas Jesus era encantador, né? Jesus era encantador. Ele vai até a beira do caminho, ele se assenta num barco para falar coisas profundas e as pessoas ficam ali. Que voz não devia ter Cristo, né? Para poder chegar ao coração das pessoas audivelmente e também tocá-los com o poder da palavra. Então aqui começa no verso 3, ali está todo na praia, imagine o quadro, e ele diz assim, eis que o semeador saiu a semear. Então, o reino de Deus, as parábolas são do reino, o reino de Deus agora começa com a palavra. Não tem outro jeito do reino progredir sem a palavra. Lá no verso 19, né, diz assim, a todos os que ouvem a palavra do reino. Então, a questão é a palavra do reino. A semente é a palavra do reino, que precisa ser espalhada. E aqui acontecem 4 terrenos. O primeiro terreno, verso 4, na beira do caminho. As aves vieram e levaram por quê? A semente está ali, o chão duro, as aves vêm, o trabalho delas é esse mesmo, é caçar alimento, né? E vai embora. Depois ele diz assim, olha, a outra parte caiu no verso 5, num terreno rochoso. Bom, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto que não era profunda, saiu o sol, queimou. Por quê? Porque não tinha raiz, se secou no verso 6. Então, primeiro terreno, o caminho, chão batido. Segundo, rochas, tem lá um pouquinho de terra, tal, nasce, mas o sol vem e queima tudo. Depois a outra parte, no verso 7, caiu entre os espinhos. Também tem uma terrinha ali. Cresceu, mas os espinhos sufocaram. A outra, enfim, caiu em terra boa, deu fruto aí de 100, 60 e 30 por um, tal. Então, cada semente que caía nascia 100, 60 ou 30, quer dizer, houve uma multiplicação muito grande. E ele diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que ele vai falar depois aqui, né? A parábola é feita para quem não sabe saber e para quem sabe não saber. Não é que ela é feita para que a pessoa não aprenda nunca, não, é porque o orgulho, não é, esse apego a certos ensinamentos que foram recebidos, eu não abro mão disso.
Então, a palavra é tão dinâmica que eu faria um apelo para você. Que você deixe seu coração sempre aberto para aprender alguma coisa. Não feche o coração. Eu não sei, eu sei tudo, não sei. Não, isso é presunção, isso é orgulho, aliás. Deixa o coração aberto. Para esses que Jesus dizia assim, vocês vão ouvir e não vão entender. Claro. Mas quem é simples e ouve, entende a parábola. E essa parábola é bem simples, e vai aqui a explicação, eu vou fazer o geral aqui. O caminho, povo com coração endurecido, mas a semente foi lançada entre as rochas, né? Nas rochas aquele que é emotivo, imediatista, já nasce logo, mas depois o sol mata tudo. Depois entre os espinhos, a semente é sufocada, são os inimigos que aparecem, são os inimigos. Aparecem e acabam, sufocam. Os cuidados deste mundo, também é dito aqui no verso 22, então sufocam e a semente morre, mas finalmente ela cai numa boa terra. Então, só fazendo um paralelo aqui, nós vamos pregar o evangelho, tá? Então, qual é uma das coisas mais importantes? É a semente, tem que ter a semente, boa qualidade, isso aí é o evangelho, é a palavra. A palavra está aqui, a gente tem a palavra, ok. Então, vamos sair para pregar o evangelho. O que então seria interessante fazer? Porque tanto no caminho, a semente pode vingar, não pode? Se a gente arar a terra, afofar a terra, para colocar a semente lá de baixo e ela não ficar mais na superfície. Então, trabalhar no coração para que ele possa receber a semente e frutificar ali, e germinar, e produzir frutos. Então, você pode pegar o terreno rochoso, pode tirar as pedras, pode também tirar as pedras do terreno rochoso e limpá-lo e plantar a semente e funcionar. E dos espinhos, também eu posso arrancar os espinhos e afofar a terra e plantar ali e vai germinar. E na terra boa nem se fala. Então assim, se eu tenho a semente, que é a palavra, qual é a minha preocupação? É preparar o terreno. Eu simplesmente não saio por aí soltando semente para todo lado. Eu vou preparar o terreno. Essa é a função da igreja, da sua vida espiritual. Preparar o terreno para que a semente possa frutificar. Mas, por outro lado, ele está dizendo aqui que quando a gente lança a semente tem uma porção de corações. Tem o coração duro. Tem o coração que emotivo. Vamos lá, tal. De repente seca, porque não tem profundidade e raiz. Tem aquele coração que está cheio de espinhos, os espinhos vêm, sufocam, é fácil, ele ouve muito, ele ouve todo mundo, ele concorda com tudo, e é sufocado, os males da vida também, os problemas da vida, tipo assim, poxa, mas eu me entreguei a Cristo, agora fiquei sem emprego, nossa, eu me entreguei a Cristo e agora a família está doente, perdi minha mãe, estou enfermo. A palavra não garante que você não vai ter problemas. A palavra não garante. O terreno tem que estar bem estabelecido para que essas coisas não firam a sua vida. E ele continua, que agora vem esse bloco, a gente está dando uma por cima, lógico, né? Não dá para aprofundar muito, mas são vários tipos de terrenos e a pergunta é assim, qual é o seu terreno? Qual é o seu terreno? Prepara o terreno. Para que a semente possa frutificar. Não seja duro, não seja emocional apenas, e não fique ouvindo o diabo, porque ele vai fazer a semente secar. Aí vem a oposição, e a primeira parábola que aparece para a oposição, agora começa assim, o reino do céu é semelhante a... Primeiro diz assim, o semeador saiu para semear, é semente. O reino do céu é a semente sendo expandida. Agora vai haver várias expressões como esta, né? O reino do céu é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no campo. Olha que beleza. Semeou uma boa semente. Só que veio à noite o inimigo e jogou joio e misturou o joio e o trigo, são muito parecidos. O joio e o trigo são muito parecidos. E o que vai fazer? Vamos arrancar o joio?
Não, aí você vai arrancar o trigo também. Então o inimigo veio para confundir. Isso é a vida. Isso não é só a igreja, isso é família. O joio misturado com o trigo quer dizer que há pessoas boas e há pessoas que não são boas, pessoas que creem e pessoas que não creem. Pessoas que são justificadas pelo sangue de Cristo e pessoas que não são justificadas pelo sangue de Cristo, não querem. Então, dentro da igreja, você pode dizer assim, tem coisa boa e ruim? Tem, claro que tem. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. Não é um lugar para pessoas perfeitas, a começar com o pastor da igreja. Aqui no Morumbi, por exemplo, eu talvez seja o mais imperfeito de todos. Igreja é um lugar para pessoas que são doentes. E aqui na parábola, deixa crescer junto. Deixa crescer junto. E eu vi alguém dizer aqui, o Jaziel, que foi pastor, é psicólogo, é empresário, disse assim, parece que nós todos nascemos como joio, né? Na realidade, nós nascemos todos como príncipes. E o pecado nos afetou. Então, à noite, diz aqui, depois ele vai explicar mais para frente, explicação a partir do verso 36, diz, à noite veio o inimigo e colocou lá, plantou. Então, o que nós vamos fazer? Vamos esperar crescer. E lá na colheita, você separa o joio do trigo. Então, isso é uma previsão daquilo que vai acontecer com a volta de Jesus. Aqui tem a parábola do grão de mostarda, né? Uma oposição também, é pequena e cresce. Não, ela fica um arbusto. Ela tem um crescimento que não é real, né? Ela fica um arbusto, não fica uma árvore. E ali muitos pássaros vão ficar nela. Ainda vem a questão do fermento, né? O fermento não é uma coisa boa para o evangelho. Fermento é usado na Bíblia sempre como uma coisa ruim, negativa. Então diz assim, alguém que foi lá e botou fermento. Por que Jesus falou em parábolas? Nós já dissemos aqui. Para que aqueles que não compreendessem, compreendessem, e os que compreendessem, não compreendessem. E vai para agora o final, né? Já estamos indo para o final aqui, tá? O tempo vai longe. Os resultados do reino. Então, o reino do céu é semelhante a um tesouro oculto. Um certo homem achou, o que ele fez? Escondeu o tesouro, foi lá e, transbordando de alegria, vai vendo tudo que tem e compra aquele campo porque tem um tesouro. Surpreendente aceitação da palavra de Deus. A pérola é a mesma coisa. Ele que negocia, acha uma pérola, vende tudo e compra. A pérola, tudo, vale tudo. Então aqui está dizendo assim, o reino vale tudo. O reino de Deus é como uma rede que é lançada, vem peixe bom e ruim, e você vai separando. E aqui é uma menção, né? Assim será, verso 49, na consumação do século sairão os anjos e separarão os maus dos justos. E os lançarão na fornalha, quer dizer, vai terminar tudo em fogo. E aqui no finalzinho, antes da rejeição, vem aqui essa transição, verso 53 é transição, acabou esse negócio de falar de parábola, agora é diferente, ele vai mudar, ele retirou-se dali, então ele vai ensinar outras coisas, mas antes faz uma pequena diferença entre escriba e discípulo. Escriba veio de Esdras, né? Nessa época de Esdras, os escribas ensinavam a palavra, depois se desvirtuaram. Então eles aprendiam bastante. E ele faz uma comparação, entende todas essas coisas? Respondeu sim. Então, lhes disse, por isso todo escriba, e a boa tradução seria assim, todo escriba que se torna discípulo, não adianta saber sem seguir a Cristo. Não é? É como um pai que tira do seu depósito coisas boas, coisas novas e coisas antigas. É aquele que está sempre renovando. Aquele que consegue enxergar a palavra como a base de todas as coisas. E aí Jesus teve que se retirar, porque os seus compatriotas de Nazaré viram os milagres e, se escandalizavam com os milagres. Como é que esse camarada daqui e se tornou isso que ele está querendo dizer, né? Mas ele fez muitos milagres ali em Nazaré. Bom, só para dar uma ideia, essa visão toda das parábolas
Jesus usando parábolas para indicar o reino, como se relacionar com o reino, parábolas sobre oposição do reino, joio e trigo e tudo mais, as parábolas dos resultados. Então vamos juntar aí os peixes bons e maus, vamos separar, mas a alegria de encontrar a palavra, ela nos faz vender tudo o que temos e comprarmos a palavra. Essa é uma ideia de que vale a pena tudo para ficar com a palavra no coração. Que Deus possa abençoar você, que essa palavra penetre no seu coração e lhe dê muita paz. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque a semente está vindo em nosso coração. Esperamos que o coração onde essa semente caia possa estar preparado para produzir frutos dignos desta unção da Tua palavra com o auxílio do Espírito Santo e a nossa vontade. Abençoe a cada família, em nome de Jesus. Amém. Você fica então com o resumo, a música, e a gente volta amanhã. Certa noite eu vivi uma experiência marcante. Era uma sexta-feira e eu fui para a igreja com minha esposa. Porém, naquele dia eu não estava querendo ir assistir o culto. Fui só por causa dela. Mas confesso que não gostei de nada. A música era chata, a liturgia demorada e o sermão cansativo. Minha maior felicidade foi quando o culto terminou. No caminho para casa eu quis repartir com minha esposa minha decepção com o culto daquela noite. Então, tentando puxar o assunto, perguntei a ela o que havia achado da programação. Foi aí que percebi como ela estava reflexiva. Com lágrimas nos olhos, ela me falou: "O culto foi maravilhoso. O sermão tocou profundamente meu coração." Eu fiquei chocado com a resposta dela. Como era possível duas pessoas assistirem ao mesmo sermão e reagirem a ele de forma tão diferente? Sabe, naquela noite eu percebi que nem sempre o sucesso de uma pregação depende do orador. O ouvinte também é responsável pela eficácia da mensagem. Basta você pensar no ministério de Jesus. Ele foi o maior pregador que pisou neste mundo. Quando ele falava, multidões se reuniam para ouvi-lo, porém nem todos eram transformados por suas palavras. O problema não era o pregador, mas a disposição dos ouvintes. Foi isso que ele quis demonstrar na parábola do semeador, descrita no capítulo 13 de Mateus. Nos versos iniciais lemos: "Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." As lições da parábola eram claras e profundas. Jesus era o semeador, a semente era a palavra de Deus, os solos eram os diferentes corações que recebiam a mensagem. E sabe, o semeador e a semente ainda hoje são lançadas neste mundo. A grande questão é, que tipo de solo é o seu coração? As batidas na porta vêm de mãos feridas por cravos. A voz de quem chama lá fora é do Deus que foi transpassado. E Ele carregou as tuas dores. E Ele já levou os teus horrores. E Ele tem em si a água viva, nova
novas vestes de justiça. Basta apenas aceitar.